É um mamute. E alguns dizem que devora homens. Acusado de matar um búfalo e até mesmo um homem adulto. Parece um cemitério aqui embaixo. O bagre Gunt. Eles se alimentam de forma tão agressiva aqui? Eu vou até o Himalaia para descobrir a verdadeira história. Se o Gunt é uma ameaça ao homem, ou se o homem é uma ameaça ao Gunt. Mas nunca ouvi falar de um devorador de homens de água doce. Já estudei Gunts antes. Os gigantes são encontrados em todo o sudeste da Ásia, da Índia à Tailândia e Indonésia. Eles são predadores ferozes, uma das maiores espécies na família dos bagres. Usando um olfato aguçado, eles caçam presas grandes, como carpas e trutas. A boca larga permite que engulam o peixe inteiro. Mas se a presa se debater, dentes afiados voltados para trás impedem a fuga. Vamos começar investigando a cena do crime. O rio Kali. Onde 2 ataques misteriosos aterrorizaram as comunidades locais. Vou precisar de equipamentos e ajuda. O pescador Vinny Badola e sua equipe de guias profissionais vão me ajudar a chegar aos locais dos ataques. Sanjay. Prazer, Zeb. Igualmente. Quem mais vai? Devinder, Vinny, a equipe toda? E mais um. Mais um? Parece que estamos bem equipados. Será uma viagem de 5 dias por águas brancas traiçoeiras. Mais 2 galinhas chegando. A maioria dos relatos de ataques vem de um local remoto rio abaixo. A melhor forma de chegar lá é com botes. Os habitantes locais chamam esta região de desfiladeiros profundos e terrenos rochosos de terra perdida. E é fácil ver por quê. O Gunt é totalmente adaptado para viver nessas corredeiras. Com cabeça chata e nadadeiras largas, ele caça no leito rochoso, alheio à forte corrente. Mestre em camuflagem, seu corpo escuro e sem escamas confunde-se com o fundo do rio, onde ele espera e ataca de surpresa. 6 quilômetros rio abaixo, chegamos ao local do primeiro ataque. Aqui, Pushkar Singh opera um serviço de transporte entre a Índia e o Nepal. Juntos, ele e Surinder Singh guardaram dinheiro suficiente para investir no negócio. Mas 3 anos depois, ele viu seu amigo desaparecer a poucos metros do barco. Pode descrever exatamente o que viu atacar o seu amigo? Ele estava tomando banho no raso e alguma coisa o agarrou e o puxou. Singh começou a gritar por socorro. Quando as pessoas chegaram, ele tinha sumido. O que ele gritava? Alguma coisa me agarrou e está me puxando. Ele também viu o que era? Eles estavam meio longe e não puderam ver exatamente o que era, mas o homem lutou bastante. Segundo os boatos, o ataque foi obra de um animal conhecido no folclore local como Sus, uma criatura que ataca e devora pessoas em águas rasas. Mas o Sus seria de fato um bagre? Queria que ele fizesse um desenho na areia, só para ter uma ideia de como ele é. Então, a cabeça é aqui. Uma cabeça muito grande. E o que é isso aqui?
São os dentes, quando ele abre a boca. Grandes? Dentes grandes? Grandes na frente e pequenos na parte de trás. Não parece um gunte. Na verdade, não parece um peixe. Estava descansando fora d'água, como um crocodilo faria. A descrição do corpo... eu não consegui entender muito bem. Pelo que eu soube da história, é uma criatura de que eles ouvem falar desde que eram crianças. Mas tenho que ser sincero. Para mim parece uma história, um mito, como um pé grande. Em vez de algo como um peixe. Não é incomum um peixe atacar humanos. Há histórias de peixes predadores, como piranhas e bagres da Amazônia mordendo pessoas. De certa forma, essa história trouxe mais perguntas do que respostas. Vamos a um lugar onde a vítima não foi um homem, mas um búfalo de 450 quilos. Mas para chegar lá, tenho que passar por mais uma corredeira de classe 4. Estamos em Cat Camp, e este é supostamente o lugar onde um homem chamado Kesar Singh viu o búfalo do pai ser arrastado para a água por um gunte. Esse é o homem? É ele. Olá, Sr. Kesar. Como vai? Muito prazer. Podemos ir ao local exato onde o búfalo estava na água? Pode me dizer exatamente o que viu? Ele estava trazendo os búfalos para a água. Tinha um búfalo na frente e ele estava lá em cima. Os búfalos entraram na água e, depois de um tempo, uma grande criatura o agarrou pela cabeça e o puxou para dentro. Então você viu alguma coisa sair da água e morder a cara do búfalo? Sim, ele tinha uma boca comprida. Boca comprida? Como... eu não entendo o que é uma boca comprida. Será que ele pode desenhar? O que o búfalo fez quando a criatura o agarrou? Enquanto o búfalo ainda estava de pé, ele lutou, depois a criatura o derrubou e ele parou de se debater e desapareceu completamente. Então a criatura fez o búfalo virar. Não acredito na história, mas fico de mente aberta para continuar a investigação. Que tamanho o gunte tem que ter para pegar uma pessoa? Já foram registrados gunches de até 300 quilos. É um peixe gigantesco. Já vi um bagre do Mekong com 300 quilos, e esse peixe tem basicamente as mesmas dimensões. Estrutura corporal. É, estrutura corporal, aproximadamente. É um peixe muito robusto. O peixe tinha 3 metros de comprimento. Então vamos imaginar como um gunte de 3 metros de comprimento e 300 quilos seria. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Certo, tudo bem. Par de nadadeiras. Nadadeira adiposa. Nadadeira adiposa. Acha que um peixe desse tamanho poderia acomodar alguém do meu tamanho na boca? Acho que a boca teria largura suficiente. Mas se eu poderia realmente caber dentro do corpo, eu não tenho certeza. Vinny acredita que o gunte poderia engolir um homem. O que você acha? Você cabe. E tem bastante espaço na frente da sua cabeça. Então é assim que se sente quem está dentro de um gunte. Eu seria uma refeição. Não teria que comer por algum tempo depois de mim. Com certeza não. Me faz pensar 2 vezes sobre entrar na água. Se eu vir um peixe tão grande, eu não sei o que eu vou fazer.
Em outras partes do mundo, bagres foram acusados de agressão a seres humanos. Na Europa, o siluro europeu é responsabilizado por uma série de ataques em um lago de água doce. Se a agressividade e o tamanho estiverem de alguma forma relacionados, preciso descobrir se o Gunt de 3 metros ainda existe. Acho que um peixe desse tamanho, se quiser, pode matar um ser humano. A questão agora é, será que um Gunt realmente grande, faria isso ou não? Atacaria e comeria um ser humano? Agora quero ver esse peixe pessoalmente e descobrir se ele é realmente um devorador de homens. Viemos para o rio Kali, na Índia, em abril. Depois do longo inverno, o Gunt deve se alimentar. Quero tentar pescar um deles, para sentir se o Gunt é agressivo o bastante para atacar um homem adulto. Pescamos durante vários dias, mas sem nenhum sinal de Gunt. Não tivemos sorte hoje, durante o dia. Então vamos pescar à noite. Vamos torcer para o Gunt se alimentar mais ativamente à noite, se mexer um pouco, encontrar nossa isca. Temos alguns peixes pequenos, com cerca de 10 centímetros, que vamos tentar usar como isca. São as espécies mais comuns encontradas no rio. Espero que os Gunts estejam acostumados a comer isso. Pode ser um pouco pequeno para um Gunt grande, mas nunca se sabe. Acha que o Gunt se comporta como outras espécies de bagres que se movimentam e ficam mais ativos à noite? Dá para ouvi-los caçando e se debatendo nas águas rasas à noite. E pegamos gunches assim. Se tiver um gunch aqui, vai se alimentar à noite. Talvez eu tenha sorte. Lancei o anzol numa área rasa. A isca precisa ficar no fundo. E deixei a linha na carretilha bem tensa. Assim, se o Gunt morder a isca, essa tensão vai ajudar a prender o anzol. Não sei. O Gunt parece difícil de pegar. Não é uma pesca rápida. Não sei se estou fazendo alguma coisa errada. Ou se não tem Gunt nesse trecho. Ou se não estão com fome. É difícil saber o que os peixes estão fazendo. A água é turva. Está super escuro aqui. Sem pegar um peixe, é difícil saber o que está acontecendo. Vou desistir essa noite. Estou preocupado, porque até agora não vi qualquer sinal de Gunt aqui. Parece que esses peixes são ainda mais raros do que eu pensava. De qualquer tamanho. Continuamos seguindo ao longo do rio. E Vinny me mostra como um Gunt pode desenvolver um gosto por carne exótica. Como você acha que a vaca foi parar no rio? Provavelmente caiu de um penhasco. Muitas vezes animais e pessoas caem desses penhascos e vão parar no rio. Acabam sendo levados embora, mas se a queda for interrompida pelos bancos de areia, eles ficam presos. Uma piscina tão grande como essa, na minha opinião, poderia abrigar um Gunt muito grande. E vimos metade de uma vaca ali atrás. É uma boa fonte de alimento. Com certeza. Mas não tem nada se alimentando ali agora. Deixa o odor se espalhar um pouco. É. Vamos usá-la como isca? Não são apenas animais que caem desses penhascos. É possível que uma pessoa caia também. Nós voltamos à pesca. E finalmente, Vinny tem sorte. Na ponta da linha,
ele tem outro predador do rio Kali. Conhecido na região como Boca Grande, ele esmaga suas presas com seus maxilares musculosos. Esse é um pequeno mahshir dourado. Estava aqui na linha e vamos dar uma olhada. Acredite ou não, esses peixes podem chegar a 2 metros de comprimento e 50 quilos. É um belo peixe. Espécies grandes têm grandes escamas. Ele é dourado, laranja na cauda, nadadeiras amarelas. Se puder imaginar, é um belo peixe com 30 centímetros. Mas são peixes realmente impressionantes com 2 metros de comprimento. O mahshir dourado é um grande nadador e vive em locais com forte correnteza e águas rápidas. Apesar de ser um predador voraz, ele não tem dentes propriamente ditos. Ele não tem como agarrar com os dentes, não pode ser o responsável. Vou soltar você agora. Pode ir, amigo. O mahshir come plantas e animais. E é um dos principais alimentos do goonch. Vinny me mostra como o goonch poderia desenvolver um apetite muito além de sua dieta normal de mahshirs e carpas, e como poderia ver o ser humano como alimento. Vinny e eu encontramos uma cerimônia fúnebre. Algumas pessoas trouxeram aqui um cadáver. Sei que mahshirs comem carne, por isso não é surpresa vê-los perto da pira funerária. Com certeza, corpos humanos são colocados neste rio. Se isso significa que goonches comem os restos, eu não sei. E dar o próximo passo e dizer que há goonches atacando seres humanos vivos, para mim, isso parece um exagero. Vou ter que encontrar um deles e ver o que esse peixe realmente come. Não estamos tendo sorte no rio Kali. É um sinal de que os peixes aqui estão cada vez mais raros, tornando a existência de um goonch devorador de homens ainda mais improvável. Mas Vinny conhece um rio onde sempre encontra goonches e onde posso testar a propensão desses peixes de atacar e matar. Vinny e eu vamos a uma das maravilhas naturais da Índia. Estou aqui no Parque Nacional de Corbett. É o lar de quase 600 espécies de aves e 50 mamíferos. Mas não estou aqui para procurar aves ou para ver tigres. Estou aqui para ver um goonch. O melhor local para encontrar um goonch é o rio Hanganga, que atravessa o parque. O Hanganga é alimentado por fontes, o que significa que suas águas são calmas e cristalinas. Um local perfeito para encontrar goonches. E há uma proibição estrita à pesca. Os peixes aqui são protegidos. Eu estou acima de uma das piscinas protegidas e posso dizer que é um paraíso para os peixes. Parece um aquário. Posso ver centenas de peixes. Mahshirs, alguns deles maiores que o meu braço, devem pesar uns 20 quilos. E lá no fundo vejo sombras escuras, e as sombras escuras podem ser grandes goonches. É hora de descobrir se o goonch se alimenta de forma agressiva. Autoridades do parque nos deram permissão para pescar um goonch, desde que o soltemos em seguida. Vamos pescar com 2 varas, e estamos usando como isca um peixe muito mal cheiroso. Quanto pior o cheiro, melhor? É melhor cheirar mal, e cheira. O goonch usa o olfato para caçar. Esta isca mal cheirosa deve atrair um peixe. E vamos ver se ele é agressivo ao comer. Jogo a isca bem acima do goonch. Está vendo?
Sim, espera um pouco. Olha as ondas. É muito ativo. Espera, espera, espera. Está doido agora, espera. Espera, espera. Está puxando, puxa, 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 puxa. Estica a linha, estica. Já foi, já foi. Foi ótimo. Eles se alimentam com tanta agressividade aqui. Os que estão mais em cima são tão agressivos. É, com certeza. Assim que eu joguei, ele avançou. Ele sentiu o cheiro e veio pra cima. Foi demais. Ele circulou algumas vezes. Parecia que estava checando, e então mordeu. Infelizmente escapou do anzol, mas foi legal. Foi a primeira vez que eu vi um Gunt se alimentando. Foi bem agressivo. O ataque rápido e violento do Gunt explica por que algumas pessoas o chamam de tubarão de água doce. Vou encerrar por hoje, mas agora sei que estou no lugar certo para descobrir se esse peixe é um devorador de homens. Eu me pergunto se o Gunt comeria algo inesperado. Um indício para saber se ele atacaria um ser humano. Quero fazer um teste para ver se o Gunt vai comer uma carne exótica. Não tenho cabras ou carne humana, mas tenho um frango bem fedido. Pus o frango em uma superfície rochosa e deixei uma câmera para trás para ver se consigo filmar um comportamento alimentar único. Isso foi muito legal. Os Musheers foram imediatamente atraídos pelo odor do frango fedido. Um Gunt também chegou perto da isca. Ele não mordeu a isca, mas chegou perto. E o mais interessante foi que depois que o Gunt chegou, os Musheers foram embora. Eles obviamente ficaram com medo do Gunt. O Gunt é o rei do pedaço. O Gunt parece ser atraído por outras carnes, além de peixes. Ele é um predador agressivo. Fica à espreita para atacar suas presas. Não tivemos sorte na captura de um deles, por isso é hora de mudar de tática. Deixei Vinny pescando o rio abaixo e vim a uma piscina onde os moradores locais dizem que há Gunts realmente grandes. Na verdade, conversei com um sujeito ontem e ele me disse que um Gunt de 90 quilos vive aqui nesta piscina natural. É minha chance de saber se posso confiar nas histórias que os locais contam sobre o Gunt. Vou entrar na água para descobrir. Lá vou eu. Tem um esqueleto enorme aqui embaixo. Não quero ficar aqui sozinho. Um esqueleto grande. Um crânio, costelas. É um cemitério aqui embaixo. Todas as histórias de peixes devorando homens me deixaram nervoso. Vi alguns Gunts grandes lá embaixo. Dá medo, porque nessa água não dá para ver o fundo. Mas consigo ouvir alguma coisa grande lá dentro. E eu vi alguns Gunts com cerca de 1,5 metros. Não sei se tem alguma coisa maior aqui ou não, mas dá um certo medo. Eu estava nervoso,
Mas os guntes estavam mais indiferentes do que agressivos. No entanto, eram peixes pequenos. Ainda não sei como um grande gunte pode reagir. E então, Vinny sinaliza da piscina inferior. Ele fisgou um gunte e está lutando com o peixe. Muito bom. Já está dando para ver. Fantástico. Belo peixe, cara. Legal. Cuidado com o anzol, cuidado. Ajudem. Ótimo. Legal. É maior do que eu pensava. Olha só, é incrível. É um gunte com mais de 1 metro de comprimento. 1,20 m. Talvez do nariz até a ponta da cauda. É um bom tamanho. Se fisgasse um peixe maior que esse, ia parar na água, Vinny. É um belo peixe. E temos que ser cuidadosos. Excesso de peso sobre o estômago pode danificar os órgãos internos. Viramos de cabeça para baixo e então podemos pesar e medir. Conseguiu? Está em libras ou quilos? Libras. 22 libras, uns 10 quilos. 300 gramas. 10 quilos e 300. Acho que tem mais que 1 metro, quase 1,20 m. A maioria dos bagres tem fama de serem peixes que ficam no fundo, predadores que ficam esperando. E olhando para ele, dá para ver que se encaixa nesses critérios. Os dentes são muito afiados e virados para trás. Quando a presa entra na boca, ela provavelmente não vai sair mais. Ele tem nadadeiras bem largas. Todo o corpo é feito para ajudá-lo a ficar perto do fundo do rio. Vejam os olhos pequenos. Podemos ver como os olhos são pequenos neste peixe, o que significa que provavelmente não usa a visão para caçar, não usa os olhos para procurar comida. Ele usa os bigodes, os outros sentidos. Talvez ele sinta as vibrações na água ou odores. Outra coisa que vimos hoje, e eu francamente não pensava que ia ver isso, ele circundou a isca como talvez um tubarão faria para tentar definir melhor o que era, e então voltou e atacou. Antes de soltar, quero marcar este peixe. Vinny vem aqui todo ano pescar guntes, e o marcador vai ajudá-lo a aprender mais sobre eles. Este será o número 71? Pode ser que daqui a 1 ano, ou daqui a 2 ou 3 anos, Vinny pegue esse peixe de novo, e ele vai saber se o peixe está se deslocando ou se permanece no mesmo lugar. O maior gunte que Vinny já pescou tinha 81 quilos e mais de 1,80 m. Este é o peixe de Vinny. E está descansando aqui no raso há cerca de meia hora. Acho que ele está pronto para ser solto. Tchau, Gunte. Legal. Parabéns. Belo peixe. Até mais. Vinny já viu um gunte com quase 2 metros de comprimento. Mas eu me pergunto quantos sobrevivem em áreas que não são protegidas. Se os guntes são uma ameaça menor às pessoas do que as pessoas são aos guntes. Eu sei onde descobrir. Este é o mercado de peixes de Punchesworth. E é um bom lugar para ver se o gunte é um alimento popular por aqui. A cada novo lugar que eu vou, gosto de visitar o mercado local para ter uma ideia de que peixes existem nos rios locais e o que as pessoas pescam. Que peixe é esse? É um peixe local. É barato.
Ele é bastante consumido aqui? Acha que esses peixes são mais caros? É uma truta indiana. Nunca tinha visto uma antes, mas é um belo peixe. Na verdade, não é uma truta, é da família das carpas. Mas parece muito com uma truta e também tem cabeça e boca grandes. É um peixe bem diferente. É novidade para mim. As pessoas se reúnem aqui para trocar produtos e histórias. E eu quero perguntar a elas o que sabem sobre o Gunt. Perguntei se ele vende guntes. E ele disse que às vezes. Por exemplo, ele disse que pode conseguir um do tamanho que quisermos se voltarmos aqui amanhã. Estou curioso. Por que ele não tem hoje? Se ele pode trazer amanhã, por que não vende todos os dias? Nem imagino. Acho que não pescam com muita frequência. São considerados uma iguaria. Por isso são vendidos antes mesmo de chegar ao mercado. Ele não conta de onde vem o gunche. Não quer dizer. Tudo bem. Não vamos pressionar porque essa faca é muito afiada. Olha só como ela é afiada. A demanda por guntes é alta. Vou continuar procurando. E então me deparo com algo preocupante. Primeiro ele ficou preso numa linha, em seguida foi pego por uma rede. Esse peixe não teve muita sorte. Foi interessante. Numa única barraca vi quase todos os peixes que são encontrados nos rios locais. Também vi evidências de uma possível sobrepesca. Alguns peixes são pegos em linhas com laços, outros em redes e outros ainda com veneno ou eletricidade, incluindo peixes muito pequenos e filhotes de machirs. E também grandes machirs dourados, um dos maiores peixes da Índia. Vinny me leva a um lugar de pesca local. Esse é um dos métodos para pescar por aqui? Sim, é uma linha com laços. Não parece muita coisa. Mas é extremamente eficaz para capturar peixes. Essa série de laços fica na água e quando um peixe nada através dele, ele fica preso pelas brânquias ou pelas nadadeiras dorsais. E quanto mais ele se debate, mais apertado fica. Não tem como escapar. Esse é um rio muito grande. Parece difícil acreditar que o rio inteiro pode se esgotar. Acredite ou não, é perfeitamente possível. Já vi esse rio quando não havia um único peixe, nem mesmo em águas rasas. Então um método assim pode capturar as presas do Gunt. Isso mesmo. E se não houver alimento para um peixe muito grande, ele não tem motivo para ficar. Embora os guntes não sejam capturados desta forma, a pesca com laços acaba com suas presas. E os guntes têm um inimigo ainda maior. Dinamite. Pescadores detonam dinamites para matar ou atordoar cardumes de peixes. Mas a explosão mata tudo que estiver perto. Não importa qual seja o tamanho ou a espécie, o impacto é devastador. Esses métodos são uma das razões pelas quais os grandes peixes são cada vez mais raros. Mas muitos acreditam que pelo menos um gigante vive ali e mata pessoas. Voltei para o parque, o único lugar onde os guntes têm chance de se tornarem gigantes e onde espero pegar um. Com certeza, tem guntes grandes aqui. Tem tanto peixe aqui que eu acho que consigo pegar um deles dentro d'água com uma rede. Vou tentar.
Eu finalmente cerco um peixe entre mim e a encosta rochosa e rapidamente o espanto para minha rede. Ele nada direto para ela, mas é muito forte. É talvez o maior peixe daqui. Eu pus a rede ao lado da cabeça do peixe. Ele se assustou e nadou direto para a rede. Eu segurei. Ele estava me puxando e a cabeça dele passou direto. Atravessou a rede. Eu estava tentando erguer e ele fugiu. Minha experiência com guntes até agora me ensinou uma coisa importante. Eu encarava o gunte como um peixe de fundo. Em qualquer lugar do rio, ele estaria no fundo. O que eu vi foi que o gunte gosta de águas rasas. Vimos um gunte se alimentando no raso, atravessando corredeiras e parado em 30 centímetros de água. Esse comportamento predatório pode dar uma base às histórias de um homem e um búfalo sendo atacados em águas rasas. Agora, na metade da viagem, não sei o que pensar. Vi alguns comportamentos do gunte que me levam a acreditar que pode haver algum gunte enorme por aí, que de alguma forma pode ser responsável por esses ataques. Entendo como as pessoas chegam à conclusão, quando alguém desaparece na água, de que um gunte foi o responsável. Sem dúvida, a sobrepesca cobrou um preço. Se os gigantes ainda existem, eles são extremamente raros. A única forma de descobrir é continuar minha busca por um verdadeiro peixe monstro. É meu último dia na Índia. E tenho mais uma técnica para tentar pegar um gunte gigante. Temos uma autorização especial para pescar e soltar guntes. Oi. Oi. Muito prazer. Está pronto para nadar? Sim. Ele é um morador local e é famoso na região por capturar guntes com as próprias mãos. Vamos ver o que consegue. O pescador sente o fundo do rio com os pés. Vamos descer ao longo dessa parede rochosa, procurando peixes encostados na rocha. É uma caçada frenética. Ele encontra um e mergulha para pegar. Este peixe tem mais de 1 metro de comprimento. Eu diria mais que 1,20 m e deve pesar mais de 20 quilos. É um peixe grande. Vamos tirar a corda do rabo do peixe. Aí vamos colocá-lo numa rede maior para que possamos segurá-lo, para ele não escapar. E faremos algumas medidas. Ainda está muito forte. É um peixe grande e saudável. Um gunte grande e saudável. É o maior gunte que vi até agora. Vejam como o corpo dele é chato, como é grande a cabeça e como é larga a boca. Imaginem este peixe mordendo alguma coisa. Cabe um peixe bem grande nessa boca. Mas não chega nem perto dos 300 quilos que ele deveria ter para matar um homem. E não vi nada aqui que indique que um peixe como esse ainda exista. Acredito agora que outra coisa está por trás dos ataques do rio Kali. Num peixe tão grande, cada centímetro pode aumentar muito o peso. E assim, um gunte de 1,20 m pode pesar 20 ou 22 quilos. Um gunte de 1,5 m vai pesar o dobro. Leia rápido o que diz.
25. 25? É, Então ele tem 25 quilos. é. É um peixe grande. Primeiro comprimento total. Até o fim da cauda. 124 centímetros. Assim, um peixe de 1,24 m de comprimento. Um belo e grande gunt. Quando ouvimos histórias de alguma coisa atacando as pessoas nesses rios, eu reconheço que esse é um peixe de aparência muito incomum. E pode ser confundido se você vir só a cabeça do peixe com a cabeça de um crocodilo. Eu acho que numa olhada rápida, os dois poderiam facilmente ser confundidos. Esses peixes ficam muito bem camuflados. Se não olhar com cuidado, pode nem perceber que o peixe está ali. A coloração dos guntes, seu comportamento furtivo, tamanho e força o tornam o predador de emboscada perfeito. Mas não há evidência de que poderia matar um ser humano, e certamente não um búfalo de 450 quilos. Foi demais. Ele ficou um tempinho aqui no raso. Eu o levei para águas mais rápidas. Fiz mais água fluir pelas brânquias e depois o levei para águas mais fundas. Assim que ele chegou no lugar mais fundo, ele saiu nadando. Foi para uma parte ainda mais funda e estava ótimo. Estou feliz. Boa soltura. Se não foi o gunt, então quem é o culpado dos ataques? Volto à cena do crime. O misterioso rio Kali. Para mim, esse parece um rio perigoso. Tem rochas, redemoinhos, corredeiras. É bem frio. Imagino que nem todos nessa região saibam nadar. E acho que se alguém cair, vai acabar se afogando. Sem dúvida, o gunt é um predador eficaz, feito para matar. Mas esses peixes sofrem o efeito da sobrepesca. Não conseguem mais encontrar comida suficiente nem atingir seu tamanho máximo. No fim das contas, os únicos lugares onde encontrei guntes foram em pontos muito distantes ou numa área protegida onde a pesca não é permitida. Então eu acho que, na verdade, é o homem que ameaça o gunt, e não o gunt que ameaça o homem.